Boa noite, mulher. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje é dia de consultório sentimental da Lu, então é o dia que eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Sejam muito bem-vindas. Eu coloquei lá nos stories de pergunta e eu vou responder as perguntas de vocês que vocês deixaram lá, tá? Se vocês que estão aqui me ouvindo quiserem também escrever aqui para mim, pode escrever que eu respondo aqui para vocês, tá? Sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Marques, sou terapeuta, sou palestrante, sou mentora de mulheres. Eu tenho ajudado mulheres que, após a separação, querem se reerguer, querem melhorar sua autoestima, querem curar as feridas emocionais, né? Para se sentir uma mulher inteira, tá? Então, se você está passando por essa situação aí na sua vida, se você tem algum ponto aí que você está triste por causa da sua vida amorosa, fica comigo que essa live vai te ajudar bastante, tá? Deixa eu tirar a música aqui, deixa eu dar bem. Boa noite para quem está chegando. Márcia, oi Isaac, um beijo. Lu Silva, Isabel, Rosiane, Lúcia, Edi Maria. Edi, boa noite, seja muito bem-vinda. Deixa eu tirar a música aqui. E aí, me contem como é que vocês estão? Tá frio aí na cidade de vocês? Eu tô falando aqui de São Paulo. São Paulo tá bem frio hoje. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Então, quem quiser, né, escreve aqui para mim. Como é que você tá? Contando, como é que foi seu dia? Eu gosto muito de falar assim quando eu faço as lives na segunda-feira, para vocês cuidarem de vocês, né? Nem que seja 5 minutinhos aí durante o dia, mas tirar um tempinho, porque às vezes a rotina é tão corrida, quem é mãe sabe o que é também, né? E acaba não cuidando, não olhando, né, para si, tirando um tempinho para reequilibrar as energias, tá bom? Então, a Edita aqui também em São Paulo, tá muito frio hoje, né? Diz que a semana inteira vai fazer frio. Aí eu queria saber como é que tá em outros estados aí. Tá com chuva, acho, né? Mas faz parte, né, gente? A gente percebe que a natureza vai mudando, né? Os meses vão passando e a gente também muda. A gente pensar assim, né? Que a gente também acaba transformando aí, né? Eu não sou a mesma de janeiro, por exemplo, eu já sou diferente, então a gente vai mudando e vai melhorando, né? Então eu vou começar. Eu separei aqui 4 perguntas para falar para vocês. Quem quiser, escreve aqui para mim que eu respondo aqui ao vivo, tá? Separei as 4 perguntas que eu achei que tem mais a ver, né, com o objetivo dessa live, embora seja um consultório sentimental, eu quis, assim, falar coisas que tenham mais a ver com vocês, tá? Então, a primeira pergunta é: por que tenho tanto medo de ser abandonada? Eu adorei essa pergunta de uma querida, né? E eu adorei essa pergunta porque não é só dessa querida aqui, é de muitas mulheres. Eu sei que muitas de vocês que estão aqui me assistindo têm esse medo, ou já tiveram, né? Quem está num relacionamento tem esse medo do abandono, e quem já esteve, está separada, tem o medo do abandono também. E às vezes você tem medo de ser abandonado até pelos filhos, por outras pessoas que você tem afeto, né? E aí eu vou responder, né? Por que que tem tanto medo de ser abandonado? Porque quando você era pequena, lá na sua infância, você se sentiu abandonada. Você teve essa percepção de abandono. Aí eu não sei se foi pelo seu pai, pela sua mãe, né? E isso se tornou uma ferida emocional. O que que é uma ferida? É um trauma, tá? E aí você carrega isso para o resto da vida. Às vezes não aconteceu o abandono de verdade, mas a criança sentiu, né? Então a criança ela não consegue concretizar, pensar, não, minha mãe está trabalhando, daqui a pouco ela chega. A criança só sente. E aí, porque ela sente, né? Ela acha que foi abandonada. E às vezes foi mesmo, às vezes o pai foi embora, às vezes a mãe foi embora. Eu tenho uma paciente, ela e o irmão com a avó. Só que, para a sorte dela, o que ela fala para mim ainda bem, a mãe voltou depois de 2 anos para pegá-la, para buscá-la.
Então, ela tem a ferida, mas ela consegue ressignificar por muitas coisas que ela viveu depois, né? Inclusive com a mãe. Ela adora a mãe e tal, e ela entendeu um pouco a mãe. Ó, a Edith tá falando aqui que eu fui abandonada, meu marido foi embora, meu pai morreu, eu tinha 9 anos. Então, olha que bom você ter falado isso, não bom pela situação, tá? Mas para que você me dá um exemplo concreto de como tudo que acontece na nossa infância, nossa vida adulta, né? A gente só vai crescendo e carregando as experiências que a gente tem, carregando as dores, carregando aquilo que não nos faz bem, tá? Então, você com certeza teve essa sensação na infância de abandono, e aí o mais engraçado que não é engraçado, né? É que você vai, como você tem essa ferida do abandono, você vai crescer e vai buscar pessoas que vão te abandonar. Porque o ser humano, né, a gente não procura aquilo que a gente não conhece, a gente procura aquilo que a gente tem familiaridade, que a gente conhece. Então, muitas vezes você está bem no seu relacionamento, mas você fica com a sensação de que vai ser abandonado. E aí, isso gera conflito, gera brigas entre o casal e você acaba sendo abandonada de tão chata que você ficou, ou de tão insistente, ou de tão com pensamento é, obsessivo nisso. Então, é importante entender que seu marido foi embora, não é do nada, não é do acaso. Tem todo um conjunto aí de situações, eu não conheço essa história, tá, Edi? Mas estou falando assim, tem todo um conjunto de situações que vai mostrar, né, que talvez você tenha essa ferida do abandono e, de algum jeito ou outro, né, você foi se sabotando até fazer o marido ir embora. Não estou falando que ele não tem a responsabilidade dele, que ele não tem o livre-arbítrio, que ele não foi porque quis. Estou falando que você se ligou a uma pessoa assim porque, né, você teve essa experiência aí no passado e a gente tende a reproduzir aquilo que a gente conhece, tá bom? Gente, vocês entenderam? Vocês gostaram dessa resposta? O que que vocês acham sobre essa questão do abandono? Eu já vi muita mulher, né? Teve uma época aqui que eu trabalhava bastante com dependência emocional. E eu já vi muita mulher aguentar coisas assim impensáveis, que você fala assim, não é possível, por causa do medo de ser abandonado. Então, aguentava traição, aguentava humilhação, aguentava ser maltratada, às vezes até apanhava, né? O medo de ser abandonado é tão grande que preferia ficar. Então, entendam que essas feridas emocionais todas nós temos, todo mundo tem. Todo mundo teve uma infância, tem uma história, né? E a gente carrega isso ao longo da vida. Só que o importante o que é? A gente ressignificar, a gente trabalhar, a gente tentar não parar no tempo e ficar sofrendo com isso. A gente transformar a dor em algo bom pra gente, em amor. Eu falo sempre aqui, transformar a dor em amor. Ó, eu aguentei muita traição. Talvez você tenha aguentado tanta traição por medo, né? De ficar sozinha. Então, o que eu quero que você entenda, Edi, não é que tem certo, que tem errado, que você tem culpa, nada disso. Não é nada disso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é que a gente se liga a pessoas que vão dar aquilo que a gente acredita, né? Assim como ele se juntou a você também, porque ele também tem a história dele. Então é importante ter essa clareza, né? Os relacionamentos, eles são formados e a gente se interessa, né? Por conta da nossa história de vida, da história de vida da nossa família. Então isso faz a gente permanecer nos relacionamentos, tá? Até decidir, chega mesmo sofrendo, sim. E aí, quanto tempo você está sozinha? Você escreveu aqui? Eu acho que você escreveu, né? Então, às vezes é melhor ficar sozinha, se reerguer, né? Eu ajudo bem essas mulheres, né? E para se reerguerem, porque eu sei, não é fácil, eu já passei por isso, mas é possível. Então, eu tô aqui para deixar vocês cada dia mais inteiras, né? Que vocês sejam cada vez mais inteiras, que vocês se amem mais, cuidem de vocês, se valorizem, se priorizem, né? Para depois sim viver um relacionamento. Tá 8 meses sozinha. É pouco tempo se você pensar que você ficou 30 anos, né? E você deve estar com muitas dores emocionais, deve estar sofrendo, né? E eu vou falar disso aqui. As outras perguntas têm a ver com isso. Então fica aqui comigo na live, que eu acho que tem muito a ver com o seu caso aí, que você vai gostar, tá bom?
Deixa eu dar um beijo na Clau, um beijo na Marcela. Sejam bem-vindas, viu? A Clau falou assim: eu mesmo vivi isso, foi embora e tá querendo voltar. Então, precisa ver o que que você quer para você, né? Porque às vezes a mulher confunde, né? Ah, eu prefiro ficar sofrendo com ele. E aí o sofrimento sem fim que não acaba nunca, né? Então você tem que ver o que que você quer para você. E também não acreditar que a pessoa vai mudar. Ninguém muda, gente. A gente tem dificuldade de mudar. Imagina o outro, né? Ó, agora outra pergunta que mandaram lá. Eu acho que tem muito a ver com a Edi. Porque mesmo depois de me separar, ainda me sinto presa ao meu ex? Por que que eu peguei essa pergunta? Porque o que eu atendo de mulher que já está separada, que às vezes até já assinou o divórcio, e que fala só do ex. Então, para responder assim diretamente, por que essa querida que escreveu aqui ainda está ligada emocionalmente ao parceiro? E quando eu digo estar ligada, não digo que seja relacionamento, sentimento bom, amor, afeto, carinho, pode até ser. Muitas vezes é raiva, sentimento de vingança, culpa, trauma. Eu anotei aqui. Às vezes é padrão inconsciente de dependência afetiva, às vezes é dependência emocional, né? Então, tudo isso faz você ficar presa no relacionamento. Às vezes a mulher já está separada, sei lá, há 3 anos e ela ainda só fala do ex-marido. E tem raiva porque às vezes ele seguiu a vida dele caminhou e a mulher fica presa lá, né? Fica lá presa, falando dele, né? E tem muita raiva. Então, quanto mais sentimento você tiver em relação ao ex, e aí tanto faz se é sentimento bom ou ruim, né? O ruim que eu digo é esse, é raiva, é ciúmes, é desejo de vingança, é querer que tudo dê errado para ele, que mais? É querer que ele seja traído, que não dê certo com nenhuma mulher. E a gente vai longe nisso. Quanto mais você desejar esse tipo de coisa para ele, mais ligada você vai ficar, né? Então, até no meu processo, né, que eu trabalho com as mulheres para elas se reerguerem após a separação, eu falo muito disso. Começa a jogar toda essa energia que você joga nele, jogar em você. Não na energia negativa, né? Mas jogar em você. Então, você fica pensando nele e fala: para, vou pensar em mim. O que que eu posso fazer por mim? Como é que eu posso melhorar? O que que pode, minha vida pode mudar? O que que pode ser, ficar melhor? Então, é isso. Você não se soltar desse ex-parceiro, a sua vida também não vai caminhar. Gente, eu tenho uma amiga, acho que ela é separada. O filho dela tá com uns 30, ela é separada há 20 anos. Ela nunca mais teve ninguém e ela só fala do ex-marido. Vocês devem conhecer mulheres assim também. Então, você acha que essa mulher se separou? Essa mulher tá ligada ainda nele. E ele já refez a vida, ele já casou, ele já teve filho, ele já. Acho que ele é até avô já evoluiu, já foi. E ela ainda tá presa nisso. Então, olha que importante você. Primeiro, eu acho que é importante você admitir, né? Não, eu tô presa ainda. Quando eu desejo mal, quando eu desejo coisa ruim, eu tô presa ainda. Depois é você transformar esse sentimento ruim ou sentimento que você tem para você, né? Vou ficar pensando nele, em me vingar, em fazer coisa ruim, vou pensar em mim. Eu atendo uma paciente também que ela só fala do ex-marido. Só fala que ele é isso, que ele é aquilo, que ela sofreu, só conta dele. E eu sei que faz parte. Quando a gente se separa, a gente precisa falar. Precisa tirar do peito, né, essas dores. Que foi enganada, que foi traída, que foi humilhada. A gente precisa. Só que chega uma hora que só falar disso não ajuda, não esvazia, piora. Então é aí que a gente tem que seguir adiante, né? E jogar toda essa energia pra gente. E até eu escrevi aqui, ó, você tem que se libertar. Tem que sair disso, tem que se libertar, entender que tudo na vida tem um começo, meio e um fim, mesmo a gente não querendo. Existe um começo, um meio e um fim. O que eu vejo também é muita mulher que fica se culpando, sabe? Por que que eu fui me relacionar com essa pessoa? Por que que eu tive filho com ela? Ele não é uma boa pessoa.
Porque assim, se você soubesse disso hoje, você não se relacionava lá atrás, mas lá atrás você não sabia. Então, a mulher, ela se culpa muito, ela carrega muito peso, sabe? Não, porque isso é ruim pra mim, porque eu fiz isso, porque eu não presto. E geralmente, quando é traída, eu sou a mulher mais feia do mundo, eu não sou capaz de segurar um homem, as outras pessoas comentam. Então, assim, se resguarda, né? Fecha aqui e se cuida, porque você deve estar muito machucada, muito sofrida, ó. Essa aqui não consegue, ainda se sente presa ao ex. Então, não é fácil, né? A gente tem a impressão que é mais fácil, que a vida caminha mais fácil, né? Para a mulher já é mais difícil. Então, é na terapia que a gente resolve isso. É na terapia que a gente vai descobrir as causas dessa separação, vai olhar as feridas, vai ressignificar essas dores, né? A tristeza, a mágoa, a raiva, os sentimentos ruins, é na terapia. Então, para essa querida que mandou a mensagem, o que que eu digo? Que ela ainda está ligada emocionalmente, né? Seja positivamente ou não, e eu indico a terapia para ela, tá bom? Chegou visita aqui, vem falar boa noite. Isso. Agora vai lá brincar com seu primo, vai? Fecha a porta. Tchau. Quem é mãe aqui sabe, né? Ele vem toda live, viu, gente? Mesmo eu falando não vai, eu vou fazer live, ele vem. Gosto de dar oi para vocês. Ó, vocês estão gostando da live? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês, né? Essas dores, gente, eu já passei tudo, todas elas. Então eu tô falando aqui, eu não preciso nem olhar o que eu escrevi aqui, porque é tudo do coração, é tudo que eu sei que eu vivi, né? Fácil, mas é possível. E assim, o que eu vejo é que a gente tem muita pressa. Só que a pressa não ajuda a gente. A gente precisa ir com calma, né? Entender o que aconteceu, ressignificar a história, olhar para a história da nossa família, que diz muito também, e aí a gente consegue se libertando, tá? Se fortalecendo, ficando mais inteira. Eu quero que todas nós aqui sejamos mais inteiras a cada dia, né? O que que é ser inteira? É você não se sentir pedaço de ninguém, não se sentir metade de ninguém, não se sentir impedir. Você se amar mais, você se cuidar mais, você se valorizar mais, você realmente se sentir alguém por inteira, sabe? Feliz. É isso que eu quero. Espero que vocês também queiram, quem está aqui comigo na live. Ó, a outra pergunta é assim: será que vou me sentir inteira de novo, mesmo depois de tanto sofrimento? Vai. Se eu me sinto assim, você também vai. Fácil? Não é. É possível? Muito possível. Mas tem que procurar ajuda, tem que procurar entender as coisas, procurar um caminho de solução, né? Não ficar presa, não ficar, sabe, que nem eu falei lá, presa no ex ou presa na história que passou. Senão, você não consegue dar os passos e seguir adiante. Então, assim, será que eu vou me sentir inteira de novo, mesmo depois de tanto sofrimento? Sim, vai, mas é um processo. Então, não queira ter pressa, né? Tem uma querida que sempre está aqui na live comigo, ela fala, já faz, sei lá, 8 meses que eu me separei, faz 7 meses, e eu ainda tô mal. É pouco tempo, gente. Pensa que você ficou mais tempo casada do que sozinha. E aí você quer ficar ótima de um dia para o outro? Não vai. E quem fica ótimo de um dia para o outro não fica de verdade, né? Com certeza está passando por situações, está sentindo, né? Não está sendo verdadeira com ela mesma, né? Então, não adianta ter pressa, tem que entender que faz parte do processo. E a gente, infelizmente, mas foi Deus que fez assim, a gente cresce muito com o sofrimento. Quem sabe olhar para o sofrimento e perceber o que que tem que aprender com ele, cresce muito. Então, quando eu me separei, foi um momento da minha vida que eu aprendi demais, que eu cresci demais como pessoa, como ser humano, como mulher, como mãe, como profissional, sabe? Porque a gente, às vezes, está numa relação, a gente não percebe a força que a gente tem. A gente se diminui, a gente se prende. Olha lá, a Laine escreveu: oi, Laine, eu cresci bastante. Então, a gente cresce muito, né? Quem sabe aproveitar a dor, né? Transformar a dor em coisas boas. Agora, quem só fica reclamando e presa na dor, não sai dessa situação, não desenvolve, não melhora nada. Deixa eu ver aqui.
A Cláudia falou que se sente culpada, parece maldição, eu tento esquecer, mas estou bem, melhor agora, graças a Lu. Obrigada, Cláudia. Fico tão feliz de saber que você está melhor, que você está conseguindo. Mas é um processo, não é? Quando você começou aqui a me acompanhar, a participar dos cursos comigo, você não estava assim. Então a gente vai melhorando a cada dia, né? O que não pode é ter pressa, tá? Porque se você entender assim, ó, que os traumas que a gente carrega, as histórias que nós vivemos, não foram feitas num dia só, né? Ao longo dos anos, ao longo da nossa vida. Então, por que que você vai, né, cortar assim o que você viveu e ficar ótima de um dia para o outro? Não vai, né? E eu acho que o processo é importante. O processo faz a gente amadurecer, faz a gente crescer, faz a gente melhorar como pessoa, como mulher, tá bom? É, E é por isso que eu tô aqui, vou falar de novo, para que vocês sejam mais inteiras a cada dia. Ninguém casa para se separar, ninguém quer passar por isso, ainda mais quando você tem filhos, mas chega uma hora que a situação fica insustentável, né? E aí você toma uma decisão. Então, mesmo tomando decisão, você sofre. Mesmo quem quer, sofre. Por quê? Porque a gente tem que viver esse luto da relação, luto do que passou, luto do que não vai viver mais com essa pessoa, né? Mas vai viver com outro, tá? Então é importante olhar para isso. Então, para essa querida que falou aqui, ó. Será que vou me sentir inteira de novo, mesmo depois de tanto sofrimento? Vai sim, procura ajuda, faz terapia. Se não quiser fazer comigo, se quiser fazer comigo, eu tô aqui, tá? Para você vir fazer. Se não quiser fazer comigo, faz com outra pessoa, mas procura ajuda. Não fica sofrendo sozinha, senão a gente fica só remoendo a dor e não resolve nada, não melhora nada, né? Olha lá, verdade, isso mesmo. Que bom, fico feliz. Gente, vocês estão gostando da live? Se estiverem, mandem coraçõezinhos aqui, porque daí o Instagram entende que essa live é boa e manda para mais mulheres, tá? Que tem de mulher que precisa ouvir isso, que tem de mulher que está sofrendo, que tem de mulher que se separou, mulher que está com medo de se separar ou que está se separando, né? É muito importante, tá bom? Vou tomar uma água aqui. Olha lá os coraçõezinhos. Que bom, fico feliz. Agora eu vou para Por que ainda me sinto tão frágil emocionalmente, mesmo sendo forte? Tomando a decisão da separação e sendo independente. Então, essa também, por que que eu separei essa pergunta? Porque essa, gente, é uma condição de muitas mulheres que me procuram. São mulheres fortes, mulheres independentes, mulheres bem resolvidas, mulheres que já viveram muitas coisas. Mas, quando a gente começa a olhar mais profundamente, são mulheres que estão emocionalmente enfraquecidas, emocionalmente perdidas, emocionalmente fragilizadas, né? Então, por quê? Porque assim, ser forte, né? Ser uma mulher que toma frente, resolve a vida, cuida dos filhos, né? Não quer dizer que você não tenha suas feridas emocionais, não tenha suas dores, não tenha passado por situações ruins, não sofra, né? Muitas vezes a mulher é até muito forte e ela passa essa imagem de que nada atinge ela, de que ela consegue lidar com tudo. Só que quando a pessoa às vezes começa a fazer terapia comigo, eu vejo dentro tem um coraçãozinho fragilizado, tem uma tristeza, e ela usa até essa força para se esconder, né? Para ficar atrás de uma barreira para que não seja, para que não quer mostrar vulnerabilidade, não quer que as pessoas vejam o que ela sente, o que ela passa, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ser forte, você ter sua carreira, cuidar dos seus filhos, não quer dizer que você não possa ser emocionalmente fragilizada. Às vezes você até está mais fragil. Espera um pouquinho que tem uma pessoa aqui que está me atrapalhando. O que que você quer? O tempo falta para Vai acabar. acabar já, vai acabar, dá licença. Então, como eu estava dizendo, desculpa, gente. Às vezes a mulher está tão fragilizada, tão emocionalmente abalada, que ela põe essa capa de mulher forte, sabe? Parece quem olha pensa que ela tá super bem, que ela tá forte, que ela tá vivendo situações maravilhosas, né? Mas aí quando você vai olhar mais de pertinho, ela tá sofrendo e muito, tá?
Então, o caminho, gente, para qualquer uma das situações que eu estou falando aqui é a terapia, né? Quando a gente faz terapia, a gente se liberta, inclusive, dos pensamentos negativos que a gente tem, das crenças que não vale a pena, daquilo que não pertence mais a gente, daquilo que às vezes a gente carrega que nem é nosso, foi nossa mãe que falou, nossa avó, né? Por exemplo, a mulher não pode se separar, mulher sozinha, ninguém vai querer. São crenças que vão passando e que a gente vai carregando sem precisar. O mundo hoje mudou muito. A mulher tem poder de escolha, tem poder de decisão. A gente pode sim, seguir adiante, tá? Olá, Edi. As pessoas pensam que eu tô bem, mas não tô. E que bom que você está assumindo isso, Edi, porque esse é o primeiro passo aí para você se curar da cura. Quando você assume, não precisa contar para todo mundo, né? Mas quando você assume que que você precisa de ajuda, que você não está bem, né? Por quê? Porque você fica passando uma fortaleza para as pessoas, né? Que você está bem, que está forte, não sei o quê. E aí, uma hora você não aguenta, você se derruba, você cai. Então, é importante você entender. Emocionalmente, eu não estou bem ainda. Estou com raiva, que nem você escreveu que está com raiva. Você precisa entender tudo o que aconteceu, né? Olhar mais para você, cuidar mais de você, mas é um processo, tá? Então precisa ter paciência, precisa ir com calma, precisa se dar muito carinho e atenção, cuidar muito de você. Então não exija fazer coisas que você não está afim, que não vai te fazer bem, falar com pessoas, situações, né? Não se exija, se preserve, porque isso vai te ajudar muito, tá bom? Olha lá, a Cláudia falou, meu pai fala bem assim, essa questão de que homem, ninguém mais vai querer mulher sozinha, que mulher não pode se separar. Que mais que eu escuto? Que logo que separar, outra mulher vai querer. Ah, é umas coisas assim que nem sei falar para vocês. Coisas que a gente carrega que não são nossas. Então, às vezes, o seu pai, pela experiência de vida dele, ele sim, mas não quer dizer que seja assim, não é verdade? Então, o importante é vocês entenderem que ocorreu uma separação, ninguém quer, ninguém gosta, casou para se separar, mas às vezes ali a vida leva por esse caminho. E aí, o que que é importante? Ficar sofrendo, ficar reclamando, ficar falando mal do ex, ficar não sei o quê? Não. Olhar para você com mais carinho e atenção e ressignificar essa dor. Transformar essa dor em amor, em algo bom. Tá bom? Então, gente, a live foi essa. Hoje foi dia de consultório sentimental. Espero que vocês tenham gostado, tá? Continue me acompanhando. Inscrevam lá para mim, né? E eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês nesse processo aí de cura, de transformação. A gente primeiro precisa se curar para depois conseguir dar os passos que a gente quer e que a gente deseja. Se a gente não faz isso, a gente não consegue seguir adiante, tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Edi, um beijo para você. Clá, um beijo. Maria das Grutas, Clóvis, Edi, um beijo, tá? Lane, um beijo. E até a próxima live, tá? Espero vocês na próxima live também. Até mais, gente. Boa noite. Cuidem de vocês. Hoje é segunda-feira, é dia de cuidar. Até mais. Tchau.